Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos de volta aqui, eu, Iago Travagini, Rodrigo Acioli, Stefan Potsclan e Laura Rezende, mais uma vez para gravar o podcast aqui da Agrifato, o Agrifato Cast, para falar um pouquinho sobre o mercado, trazer aí uma atualização para vocês sobre o que está acontecendo no mercado do boi e de grãos no Brasil e internacional também, alguns relatórios importantes que saíram e comentar um pouquinho sobre a movimentação de preço nesse curto prazo, do que tem acontecido e trazer alguns panoramas de alguns relatórios que a gente viu aí que acho interessante também para ser comentado. E para pontuar, eu acho que já vou passar a bola aqui para a Laura para ela falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no mercado do boi gordo nesse curto prazo, tá? A gente teve uma movimentação interessante aí nesses últimos dias e na última semana, principalmente. A gente já vem comentando isso, é um acompanhamento diário, né? Assim, essa virada ou não, ela tem que ser acompanhada diariamente, então a gente tem que ficar de olho todo dia para ver se vai realmente solidificar uma virada ou não. Mas, como eu disse, acho que é interessante. A Laura vai trazer alguns detalhes para a gente. E aí eu já vou passar a bola aqui para ela, até para não comer muito tempo do pessoal aí. Laura, você está ouvindo a gente? Consegue aí trazer um pouquinho do que está acontecendo no mercado? Estou ouvindo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que o pessoal vai ouvir esse podcast nosso aí, né? Bom, Iago, semana passada, a gente esteve, né, num dos eventos de pecuária e aqui do Brasil, então deu para a gente dar uma sondada, conversar com pecuaristas, com o pessoal do setor, entender um pouco mais na prática mesmo qual que é o sentimento do mercado, né? Para outubro ainda, muitas pessoas falam de sentimento não tanto otimista, né? Estou vendo já com um otimismo maior do mercado, muito por essa questão das escalas alongadas, né? O que a gente vem falando aqui já há um tempo. Enquanto as escalas não encurtarem, os preços não vão apresentar grandes melhoras aí, que é o que a gente tem visto. Nós tivemos um leve encurtamento das escalas, apesar de ainda estarem alongadas, né? A gente falou média Brasil 12 dias, média São Paulo 13 dias, mas já dando sinais de melhoras para a gente. E aí isso tem refletido também nos preços do boi gordo. Nosso indicador, de fato, aqui teve a primeira alta desde a primeira semana de julho. Então, desde a primeira semana de julho, a gente vinha semanas consecutivamente apresentando médias menores, né? Então, quedas consecutivas semanais. E aí, nessa semana, a gente teve a primeira alta desde o início. Alta ainda um pouco comedida, né? 0,4%, com média de São Paulo ficando na casa de R$ 288 por arroba. Isso falando muito mais no boi comum, né? No boi comum. Se a gente pegar o CPEA, está tendo aquela discrepância, o CPEA não apresentou essa alta, mas é o que a gente vem falando já do CPEA descasando um pouco com o físico, né? Com o que está acontecendo de fato no mercado, que inclusive muitos pecuaristas aí têm questionado, a gente tem reclamado, né? De, o CPEA não caiu, mas a acessibilidade aqui, nós acompanhamos vários indicadores, e esses indicadores que a gente acompanha, a gente faz essa média Agrifato, e nessa média a gente observou essa alta. Realmente, principalmente depois do feriado, a gente viu um clima mais otimista, teve até alguns rumores no mercado de arroba, será que vai estourar agora? Teve arroba em alguns indicadores apresentando uma alta bem mais sólida, pessoal falando de frigoríficos oferecendo valores mais puxados, aí, né, melhores para os preços da arroba, que a gente já não via há um tempo. Então, o sentimento agora, tanto na B3 quanto no mercado físico, é de um pouco mais otimismo. De um pouco mais otimista, né? Mas se a gente for olhar para as escalas, ainda estão alongadas, então é aquela questão, vamos devagar, vamos sentir semana após semana para ver o que a gente identifica aí de fato, mas é o que a gente já vem falando há um tempo também, né? O mercado interno apresentando um pouco mais de melhora essa semana, muito mais na fluidez de negócio, a gente olhar preço da carcaça casada isoladamente, não está com uma alta representativa, mas a fluidez de negócio que a gente escuta do pessoal falar que os negócios estão fluindo mais, muito por o estoque que a gente estava com uma oferta exacerbada de carne no mercado, então estava com os estoques. Precisávamos que o mercado consumisse esses estoques para aí sim a gente ver altas maiores, é o que a gente está vendo agora. Então, demanda um pouco mais fortalecida, né, carcaça casada com mais fluidez, e o mercado interno, como a gente sempre fala também, corresponde a cerca de 70% aí do nosso mercado consumidor total. Então, é muito importante o mercado interno, principalmente, apresentar uma demanda um pouco mais aquecida. E aí eu acho que também o outro ponto que a gente pode falar é a exportação, que eu acredito que você vai trazer mais para a gente agora, né, Ian? Isso, perfeito. Só para acho que
botar um comentário final aí sobre essa questão do mercado interno, Laura. Assim, a gente já vem trazendo que normalmente, historicamente, as vendas do varejo, as vendas do atacado costumam melhorar entre novembro e dezembro, mas assim, teve a queda de preço que teve no boi gordo, na carcaça casada, a melhora da competitividade da carcaça casada bovina com o frango resfriado, seu principal competidor, digamos assim, né? Leva-nos a crer, e assim, levou esse nível de preço a um dos menores patamares dos últimos anos. Então, assim, mostra que existe uma relativa solidez para a carcaça casada, muito baseado na precificação das demais proteínas animais. Então, acho que é interessante ficar de olho, porque a partir do momento que começa a cair demais, e isso é importante para a gente estabelecer fundo, começa a ficar interessante comprar e aumenta a fluidez de negócio, que é exatamente o que você comentou, essa melhora de volume de negócio de carcaça, de estoque que foram feitos. E aí, E aí eu acho que... pode falar, Perdão, pode desculpa. falar. Não, é aqui a gente fala da sazonalidade também, né? O mercado consumidor aí precisa de carne para as festas de final de ano. E para essa carne chegar até na gôndola do supermercado para o consumidor final, ela demora um tempo. Então, tem todo esse processo agora da gente aumentar a demanda no mercado interno e no mercado externo também, por essas festas de final de ano que já começam a bater um pouco mais aí na porta. E Exato. justamente tem essa maior demanda no mês de novembro, para iniciar já o dezembro naquele clima festivo que a gente costuma ver nos anos. Exato. Eu acho que até uma conversa que eu estava tendo com o Rodrigo aqui antes sobre como o contrato de novembro estava distante, né, do outubro, né, um spread aí batendo na casa dos R$ 10 quase entre o contrato outubro e novembro, justamente porque o mercado está alongando essa perspectiva mais de alta e esse spread está batendo o maior valor desde que começou a ser negociado entre o outubro e o novembro, a diferença batendo R$ 10, o maior valor desde que começou a ser negociado. Então, interessante ficar de olho como esse mercado está querendo alongar essa perspectiva de alta. Bem, para não alongar demais, eu já vou entrar na parte aqui de exportação, tá? Teve dois relatórios interessantes. Primeiro, de exportação do Brasil dessa primeira semana de setembro 22. A gente teve aí a melhor semana de 2022 no quesito média diária de volume exportado, tá? A gente teve basicamente aí 10,6 mil toneladas exportadas por dia nos primeiros 6 dias úteis, né? Isso, nos primeiros 6 dias, 7 dias úteis, 6 dias úteis, desculpa, 7 de setembro foi feriado. 6 dias úteis de setembro, 10 mil toneladas, 10,6 mil toneladas por dia, o que é o melhor volume aí para 2022, um dos melhores volumes da história para uma média diária, demonstrando que depois de bater recorde em agosto de 2022, a exportação começa muito bem em volume para setembro 22. Um ponto existe um contraponto, tem muita gente falando disso, a gente já fala há algum tempo, que as compras que estão sendo realizadas agora, nesse momento, por diversos importadores, são a preços menores, tá? A queda de preço do dianteiro, a China tem pagado cada vez menos e reduziu bem o preço do dianteiro para a China nesses últimos meses. A gente já tem pego isso, a gente já fala disso há um tempo, mas o ponto é que, apesar do volume do preço ter diminuído e estar diminuindo, o volume continua muito forte, assim, a gente está continuando uma exportação bem aquecida, tá? E não só por China, a gente viu no último mês, quem veio comprar o maior volume da sua história de compras foi Indonésia, comprou o maior volume da sua história, Filipinas comprou o maior volume da sua história para um mês, no mês de agosto, então o Sudeste Asiático vindo comprar muita carne, a Indonésia, que eu acho que é importante ressaltar, por conta da aftosa lá, está se tornando um grande comprador, junto esses países têm quase 400 milhões de pessoas, então são sim um grande comprador. A gente falou lá atrás, quando falou sobre a saída da China, que esses países poderiam sim, lá no futuro, de longo prazo, entrar como uma alternativa para depender menos da China. Então, sim, esses países têm comprado. Israel, a Rússia, acho que merece um destaque também por conta da valorização do rublo. Os importadores russos têm ficado mais abastados, digamos assim, e conseguindo comprar mais carne bovina do Brasil. Então a Rússia voltou a estar no top 10 aí dos importadores da carne bovina brasileira nesse mês de agosto. Então, assim, a gente começa o mês de setembro relativamente otimista no quesito volume, tá? No quesito preço, obviamente, isso já vem acontecendo. A gente tem observado uma desvalorização do preço, não só no Brasil, tá? De maneira global, o Brasil na dianteira disso, mas de maneira global a gente vê o preço da carne bovina exportada caindo. Bom, um ponto, acho que já saindo aqui
por um relatório mais internacional, que também trouxe muito receio ao mercado e que fez com que ações das empresas frigoríficas caíssem nessa última semana, foi o relatório do USDA, que prevê uma redução da importação de carne bovina da China em torno de 600 mil toneladas, 20% a menos do que foi, o que será agora provavelmente em 2022. Isso é importação em 2023, tá? Então eles imaginam e estimam que a China vai comprar 20% a menos em 2023. Basicamente por quê? Porque vai aumentar a produção em 300 mil toneladas e eles estimam que o consumo interno dos chineses vai cair 300 mil toneladas. Se realmente vai se consolidar ou não, a gente ainda vai ter que acompanhar de perto. Mas um ponto na nossa visão que é interessante é que o rebanho suíno chinês já se recompôs, de certa forma, tá? A gente viu o preço da carne suína na China no primeiro trimestre desse ano bater os menores valores desde a PSA. Então, assim, na verdade, antes da PSA, a gente já tinha batido os menores valores do preço da carcaça suína na China. E as importações da China não diminuíram. A China continuou comprando muita carne bovina. Então, na nossa percepção, mesmo que a China produza mais carne no ano que vem pelos investimentos que fez, principalmente nas zonas ali, por conta de políticas internas de aumento produtivo, falar em redução do consumo interno chinês, na nossa percepção, ainda é um pouco cedo, porque a gente já teve uma prova que, mesmo quando a carne suína estava barata, as importações chinesas não diminuíram, na verdade, continuaram a subir, né? 2022 a gente está vendo isso, e essa recuperação, né? Esse consumo interno cair, eu acho que é difícil diante de uma carne bovina que está cada vez mais na graça do consumidor chinês, digamos assim. Eu acho que é um pouco cedo para falar disso, mas impactou, a gente já está vendo isso. É importante deixar esse briefing no mercado, por quê? Porque ano que vem a gente já espera aumento de oferta, e se a China realmente reduzir essas compras em 600 mil toneladas, é um baque para o mercado, tá? Para o mercado brasileiro, para as empresas frigoríficas e também para o produtor brasileiro, para o pecuarista brasileiro. Então vale a pena ficar de olho, e é um relatório que impactou sim já antecipadamente os frigoríficos. Mas bem, não vou me alongar muito mais, acho que já é importante trazer a parte de grãos. Stefan, se você puder trazer aí, acho que teve um relatório ontem que estremeceu um pouco o mercado de soja, né? Se puder dar um briefing aí sobre o que aconteceu. Seu microfone está cortado aí. Tava no mute aqui, foi mal. Mas vamos lá, ontem saiu aí as atualizações do SDA sobre toda a conjuntura internacional de oferta e demanda, mas o foco principal, definição de safra nos Estados Unidos, e depois de um mês de agosto com o SDA indicando safra recorde de 123 milhões de toneladas, o Crop Tour Pro Farmer também sustentando um viés muito positivo para a safra norte-americana. O SDA ontem, numa avaliação mais completa, né, acho que vale destacar esse ponto, de estados menores, né, o SDA faz toda essa avaliação mais minuciosa, veio aí uma redução da safra de soja nos Estados Unidos de 3,4%, né, o SDA cortou a safra prevista em agosto de 123,3 milhões para 119,16, um corte muito acima do que eram as expectativas do mercado. O mercado ainda se sustentava com uma safra acima de 121, 122 milhões, sustentava uma safra recorde para os Estados Unidos, o que estava passando a sensação de um mercado mais acomodado com essa oferta chegando. Mas esse corte expressivo aí de praticamente quase 4 milhões de toneladas trouxe uma forte alta aí para Chicago, foram mais de 40 pontos, foram 70 pontos de alta. Os preços aqui no Brasil não mexeram tanto, porque o dólar veio na contramão, o mercado não se movimentou tanto, mas hoje a gente vê aí uma recuperação de dólar, uma sustentação de Chicago, que acaba trazendo um cenário melhor de preços, né? Acaba sustentando aí um viés de preços e um viés também, né, de preços para a safra aqui 22, 23, que a gente ainda pode ter patamares ainda bem interessantes do ponto de vista para o produtor fazer as fixações. Lógico que vai ter os seus momentos aí de que a gente viu acontecer nessas últimas 2, 3 semanas de um mercado ruim, justamente por uma demanda também chinesa um pouco mais combalida aí para o lado da soja.
uma demanda moderada, pode-se dizer, né? A China continua comprando, porque não tem outro país da magnitude dela na presença em presença do mercado de soja. Mas vale colocar também, né, que o apetite chinês caiu também. Ontem saiu o dado de agosto da Central de Alfândegas lá da China, que é o nosso CSEX, né, que solta os dados de importação e exportação da China. E o mês de agosto foi o mês que a China importou o menor volume de soja para todo o mês de agosto, né? Então, se eu pego desde 2017, pelo menos, a gente não tem, né, esse reporte do GACC com um número abaixo de 8 milhões e meio. E dessa vez a China importou 7 milhões e 170 mil toneladas. Então, acende aí também, né, vem em linha aí com o que a gente vinha comentando de China, com o que o mercado vinha assuntando, sobre o menor apetite chinês para a soja, devido aí fatores da Covid, dos lockdowns, da mesma forma, uma menor oferta de soja aqui na América do Sul em 21, 22 trouxe preços mais elevados, margens muito ruins na China, e agora a gente pode esperar, com essa melhora de cenário econômico da China, preço do suíno, uma retomada desse apetite um pouco mais agressivo, mas a gente tem que ver como que o mercado vai reagir conforme a China for fazendo novas compras. Já olhando para o cenário de milho, o SDA confirmou um cenário aí desfavorável em termos de oferta e demanda, mercado bastante pressionado. O corte da safra norte-americana para o milho foi aí da ordem de 10 milhões de toneladas entre um relatório e outro, né? O SDA falava de quase 365 milhões de toneladas e trouxe ontem 354,2 milhões de toneladas, né? Toda a conjuntura internacional de milho, ela já vem desde o ano passado, né? Desde a safra 2021, com a forte quebra aqui no Brasil, veio um cenário mais apertado, culminou aí com toda a questão da Ucrânia também, trazendo uma expectativa de menor produção, menor disponibilidade de milho no contexto global. E quando a gente olha isso, né, da safra 21-22 para a safra 22-23, o mercado global já perdeu aí mais de 45 milhões de toneladas de oferta, como se a Argentina não, né, um pouco menos, a Argentina produz ali 55 milhões, 52 milhões, mas uma perda significativa e expressiva em termos de oferta mundial de milho, que acaba sustentando aqui os preços no Brasil, que já estão orientados pela paridade de exportação, né? A gente vê os números de exportação também do CSEX. Mês passado foi um recorde histórico, essa primeira semana de julho também veio aí uma semana, acho que de recorde histórico também, mais de 2,2 milhões de toneladas de milho que saíram, e a gente vê o mercado trazendo essa fluidez. Agora, com esse novo movimento de Chicago aí, voltando a patamares mais elevados, acho que o Rodrigo pode contextualizar melhor essa situação de como o SDA refletiu em Chicago, mas a gente vê o mercado aqui bem sustentado para o milho. E vale colocar também, né, adicionar aqui, safra 22-23 já começou o plantio, eu tive em Cascavel, no Paraná, esse final de semana, e no caminho ali você já via pequenos pontos, né, entre Maringá e Cascavel, 2, 3 pontos já de máquina começando a, vamos dizer, rasgar o solo, colocar semente no chão, para esse plantio que já está dando largada aí. Chuvas previstas para MS, para Paraná, o Centro-Oeste, o Oeste de Mato Grosso, talvez aí mais a partir do dia 20 a gente tenha uma confirmação de cenário de melhores chuvas, né? Apesar de que já estão acontecendo algumas chuvas mais isoladas. E também, né, para a safra de milho aí 22-23, que já começou o plantio no Paraná, já começou no Rio Grande do Sul, vem com uma perspectiva aí de redução, né, em torno aí de 29 milhões de toneladas. A expectativa no passado era quase 32 milhões, caiu para 26 devido à ocorrência do Laninha. Então ainda temos aí o cenário aqui de safra 22-23 na América do Sul
começando agora. E aí, Rodrigo, queria que você trouxesse aí algum viés aí do que o SDA trouxe, né, nessa questão de comportamento dos preços, como que está a questão de clima, se tem alguma atualização também. Traz algumas novidades aí para a gente também. Beleza, obrigadão, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o podcast. Como o Stefan bem colocou, né, ontem nós tivemos a divulgação do relatório mensal do USDA, que sempre traz, né, muita volatilidade para o mercado e não foi diferente no dia de ontem, né, ainda mais com a surpresa, vamos assim dizer, para a soja. Então, logo após a divulgação, né, tivemos aí uma disparada para os preços de futuro de soja e de farelo de soja, especialmente, né? E falando de gráfico de preços, né, utilizando a referência do contrato mais líquido de Chicago, né, a soja novembro, X22, né, a terminação, ela chegou num ponto de referência bem importante ali, né, na faixa dos 14,89 dólares por bushel. Então, vale monitorar, né, esse patamar, monitorar inclusive o fechamento de hoje, né, uma região bem importante. Caso o mercado se estabeleça acima desse patamar, acho que ele tende a voltar a buscar os 15 dólares por bushel nesse contrato. E até então, né, antes da divulgação desse relatório, o Stefan já tinha até colocado isso, com bons números, né, para a safra 22-23 de soja americana, né, uma boa perspectiva também para a safra brasileira, né, com bom volume. Os preços eles estavam lateralizados, com um certo viés de baixa, e junto a isso, né, um dado que a gente tem acompanhado aqui também na Agrifato, né, a posição de fundos de investimentos lá fora, eles vêm cortando, né, vêm colhendo posições líquidas, principalmente para a soja, e um cenário oposto é observado para o milho, né? Enquanto que na soja eles, de novo, diminuíram posições, no milho eles seguem aumentando. Se eu não me engano, foi a 6ª semana consecutiva de aumento, e refletiu também, né, graficamente para o milho, essa divulgação do relatório. Já era um pouco mais previsível, vamos assim dizer, esse corte, né, na produção dos números, né, para a cultura do milho, mas mesmo assim, né, pressionou para cima. E falando também de Chicago, agora o vencimento dezembro para o milho, ele tende, né, ele tem tudo para retomar a trabalhar no patamar de 7 dólares por bushel, tá? Esse é o cenário, né, de um maior aperto, vamos assim dizer, para o cenário global e com a demanda aquecida. Agora, falando um pouco de Brasil, especificamente no dia de hoje, né, quando a gente grava o podcast aqui, o nosso vencimento mais líquido agora, o CCMX 22, ele volta a trabalhar acima dos R$90 por saca, né, um movimento mais forte. Acredito que também impulsionado por essa reação do dólar no dia de hoje. Então, vale monitorar. E é isso, da minha parte, essa questão dos preços e tudo mais. Eu não sei se o Stefan quer pontuar algo em relação a essa parte climática, que o mercado já está mais de olho, né? Laninha, então acho que vale alguma consideração. O NOAA, na semana passada, ele aumentou, né, a probabilidade de ocorrência para o fenômeno, se eu não me engano, não sei se desde setembro, mas tenho certeza que de outubro até dezembro. Acho que o Stefan pode pontuar algo nesse sentido, me ajudar com isso. Os mapas do NOAA trouxeram aí uma confirmação, né, do cenário de viés negativo aí de chuvas, de menor volume de chuvas para região sul, né, como a gente viu safra 21-22 acontecer. Talvez ainda uma indefinição sobre intensidade, uma indefinição sobre período de duração referente à laninha, mas o que vale colocar aqui, nós estamos na 3ª safra com laninha, 2021, 21-22 e 22-23. Safra 2021, tivemos todo um estresse de início de plantio com atraso de chuvas que foi normalizar a partir do dia 10 de outubro.
mas a safra de soja foi recorde, porém, isso impactou na janela de milho segunda safra. Safra 21-22, um início normal, um desenvolvimento para a soja muito ruim e para o milho tudo bom, excelente, em termos de safra, em termos de clima. E agora entramos aí na safra 22-23, aparentemente com um processo intermediário aí de início de chuvas, já acontecendo no MS, no Paraná, na região aqui para o estado de São Paulo também acontecendo de forma mais isolada em algumas regiões, mas tudo indica que não vai ser algo tão drástico esse início como foi a safra 21 e tão bom quanto foi o início da safra 21-22. Então agora a gente precisa acompanhar aí qual que vai ser o desenrolar do clima, uma vez que está confirmada essa ocorrência de laninha até dezembro. Bem, acho que é isso, né, pessoal? Acho que a gente pode ficar por aqui. Um ponto importante, amanhã tem super quarta, definição de juros no Brasil e nos Estados Unidos amanhã, então existe a expectativa de que o Brasil mantenha, né, 13,75 ou então suba para 14,25. Nos Estados Unidos, a alta já está mais consolidada, a grande definição é se vai ser de 0,75 ou então de 1 ponto percentual nos juros, mais um baque aí, digamos assim, para a atividade econômica. Os bancos centrais do mundo, principalmente no mundo ocidental, estão batendo aí na taxa de juros para tentar, obviamente, conter a inflação. O Brasil no nível mais final já da curva, enquanto que nos Estados Unidos e na Europa, de maneira geral, também, né? A gente já vê um cenário mais contracionista, né? Com mais expansão e aumento de juros. Bem, acho que é isso. Qualquer comentário adicional vocês têm a fazer, pessoal? Estamos tranquilo? Podemos encerrar por aqui? Da minha parte está ok. Beleza. É isso também. Valeu, brigadão, Rodrigo, brigadão, Stefano, brigadão, Laura. A gente volta semana que vem para comentar mais um pouquinho sobre o mercado. Valeu. Perfeito. Valeu, pessoal. Valeu. Boa Obrigada, semana. pessoal.